Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kelly, professora de História, e no vídeo de hoje nós vamos analisar uma imagem sobre a Reforma Protestante, comparando como era a Igreja Católica, os ritos católicos, e agora como que passam a ser os ritos luteranos, né, que é a nova Igreja Protestante. Então vem comigo, acompanha o vídeo, para a gente ficar um pouquinho mais por dentro desse conteúdo, com análise de uma imagem, com essa atividade. Nós vamos analisar a gravura Dois Tipos de Sermão, feita em 1529 pelo artista George Pens. Pens foi um pintor alemão, né? Também ele fez gravuras, vários tipos de trabalhos, que viveu ali no período do Renascimento. Ele teve algumas crises de consciência em relação à religião, teve períodos até que ele se autodenominou ateu, e depois ele tem contato com o luteranismo e ele se converte ao luteranismo no ano de 1531. Um pouco antes dele se converter, já com os primeiros contatos que ele tem com a igreja luterana, com a nova doutrina luterana, ele começa a fazer gravuras relacionadas ao tema. Como eu disse, ele era alemão, então ele nasceu e viveu na Alemanha entre o ano de 1500 e 1550, só que ele fez viagens pela Europa, e uma viagem que impactou bastante a obra dele, os trabalhos dele, foi uma viagem que ele fez para Veneza, na Itália, onde ele teve contato com vários artistas do Renascimento, e essa arte veneziana passou a influenciar as obras dele também. Ele fez pinturas muito realistas, e ele fazia parte de um grupo artista conhecido como Pequenos Mestres, porque eram artistas que faziam obras minimalistas com muitos detalhes. Ele fazia entalhes em madeira, gravuras, pinturas. As melhores obras dele, as obras que se destacam, são os retratos. Com o avanço do protestantismo lá na Alemanha, onde ele vivia, esses artistas que prestavam trabalho à Igreja Católica ficaram sem serviço, né? Porque muitas obras renascentistas, muitos desses artistas do Renascimento, eles faziam ali as obras no teto das igrejas, né? Faziam obras relacionadas com temas que a igreja queria propagar. E isso é uma coisa bem interessante, o uso da imagem para propagar o conhecimento que a igreja queria passar, seja qual fosse a igreja. Isso era muito utilizado naquele período e também em outros períodos da história, porque nós estamos tratando de uma época em que poucas pessoas sabiam ler. Então, uma forma de evangelizar as pessoas, de ensinar as coisas a elas, era exatamente com as imagens. Então, nós temos aqui, eu vou colocar para vocês a imagem, vamos analisar o que tem nela. Dois tipos de sermão, quer dizer que ela está comparando, né, o sermão católico com o protestante. Então, nós vamos analisar o que nós temos aqui. Muito bem, pessoal, aqui nós temos a obra. Essa obra se chama Dois Tipos de Sermão, foi feita em 1529 por George Pens. Aqui na legenda, sempre que a gente for fazer uma atividade que tem imagem, que tem qualquer tipo de imagem, mapa, qualquer coisa que acompanha a legenda, nós temos que dar atenção à legenda também. Aqui tem informações do tamanho que é essa gravura, informações. À esquerda estão os protestantes luteranos e à direita os católicos. Então, aqui nós temos os protestantes e aqui nós temos os católicos. E o local onde ela está, onde essa obra se encontra hoje, né? Gabinete de Impressão e Desenhos, em Berlim, na Alemanha. A atividade pede: que diferenças entre protestantes e católicos foram destacadas na gravura? Então, aqui o artista colocou essa coluna no meio para fazer essa divisão. É como se eles estivessem dentro de um templo, de um lugar único, e essa coluna faz a divisão. Até que nós vemos esse homenzinho aqui exaltado, ó, a mãozinha dele passa para o lado de cá. Então, vamos ver aqui os contrastes. Neste lado aqui nós temos o padre. Tá vendo como ele é bem gordo, bem rechonchudo? Ele está fazendo o sermão só usando seus argumentos, as suas palavras, e parece que ele está gesticulando bastante. Tá vendo que as mãos dele estão bem longe uma da outra. O artista representou o padre assim, bem gordinho. É uma crítica ao luxo e aos vícios do clero que os protestantes criticavam bastante no período. Então, aqui fazendo uma referência à gula, que a igreja condenava como um pecado capital. E tinha muito aquela questão da hipocrisia, né? A igreja pregava uma coisa e acabava que o clero fazia a outra. E também aqui a gente observa que o
O púlpito, onde ele tá bem decorado. Se a gente já for observar o pastor luterano e o púlpito, eles estão com roupas bem mais simples. O púlpito, ó, não tem nenhuma decoração, está mostrando realmente a simplicidade dessa classe líder da igreja luterana, em contraste com o luxo, com a riqueza, a opulência do clero, que se enriquecia e que vivia no luxo às custas da população, de enganar a população ali com a venda de indulgências, com recolhimento de dízimos e tudo. Quando a gente observa os fiéis, nós vemos que estes católicos, eles estão apenas aqui nas mãos deles, esses objetos simbolizam terços. Então, é uma referência ao culto à Virgem Maria, né? Porque no terço ali eles rezam a Ave Maria, que é também uma crítica do Martinho Lutero. Ele diz que o culto aos santos e à Virgem não tem fundamento, e ele extingue isso da doutrina luterana. A doutrina luterana preza apenas a leitura da Bíblia. Tá vendo que aqui algumas mulheres estão na frente ensinando as crianças e elas estão segurando a Bíblia. E também o pastor, ele tá com a Bíblia aqui na mão. Então, faz uma referência ao uso da Bíblia. Porque o Martinho Lutero defendia que qualquer pessoa podia ler e interpretar a Bíblia e não precisava do clero para mediar o entendimento da Bíblia e nem a relação do ser humano com Deus. O que era algo que a igreja não aceitava. A igreja dizia que apenas o clero podia interpretar, ter a Bíblia, ler, interpretar, né? Porque, obviamente, se as pessoas começassem a ler a Bíblia, iam ver que o clero falava uma coisa que não estava escrito lá, e que falava uma coisa e fazia outra, né? Que foi exatamente o que aconteceu com Martinho Lutero, quando ele leu aquela passagem que fala sobre a salvação pela fé, que isso é de graça e tal, e aquilo ficou incomodando ele a ponto de ele romper totalmente com a Igreja Católica. Então, quais as diferenças entre protestantes e católicos que nós temos aqui? Nós temos o luxo do clero, em contraste com a simplicidade do pastor. Nós temos um culto católico feito apenas com palavras, em contraste com o culto luterano feito com base na Bíblia, valorização da leitura bíblica. E temos também aqui, ó, os católicos, os fiéis católicos prestando culto à Virgem Maria, enquanto que os fiéis luteranos apenas reverenciam a palavra de Deus, né, a Bíblia. É uma imagem que está sendo utilizada em favor do luteranismo. É uma forma de crítica aos vícios, à opulência do clero, enquanto que valoriza aqui a figura do pastor e valoriza também, né, os ensinamentos luteranos de leitura da Bíblia. Lembrando que o luteranismo, a nova igreja fundada por Lutero, ela aboliu a maioria dos sacramentos e ela permanece apenas com o batismo e com a Eucaristia. Enquanto que a Igreja Católica tem 7 sacramentos, a Igreja Luterana manteve apenas 2. Outra coisa bem legal que o Lutero falava é que qualquer pessoa podia se casar. A Igreja Católica dizia que o clero, como diz até hoje, né, apoia o celibato do clero, que o clero não pode se casar. Só que isso, naquela época, não era muito respeitado. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por ficarem comigo até o final. Peço já a você que se inscreva no canal se ainda não é inscrito, curta o vídeo se você gostou e compartilhe com os amigos. Aproveita para me falar aqui nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo, onde eu analiso imagens e analiso fontes históricas diversas. Me dá o seu feedback para eu saber exatamente do que você gosta e para mim poder fazer mais vídeos desse tipo. É isso, até a próxima!